Olá, queridos, eu sou o pastor Edson Nogueira, você está com a gente aqui no Agindo Deus, Quem Impedirá? Olá, queridos, pastora Eva Nascimento com você também. Muitas bênçãos nesse dia, Deus abençoe todos nós. E você vai estar sempre recebendo aqui a sua pérola de sabedoria. Agindo Deus, Quem Impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Vamos lá, minha gente, para a palavra do dia. Estamos então trazendo aqui palavras de fé para abençoar o seu planejamento, seu projeto de vida. E estamos trabalhando aqui uma diretriz: Deus, família, trabalho. E estamos falando de alguns princípios que o homem de Deus chamado Neemias, ele era regido por Deus, era um homem que tinha sensibilidade espiritual. Ele falava com Deus, ele orava, a gente falou isso na programação anterior. E eu quero aqui destacar Neemias, capítulo 2, o verso 11 e 12. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Gente, nós estamos falando aqui então para abençoar a sua vida, para ter uma vida melhor, baseado aqui no livro de Neemias. Nesse contexto agora, ele já tinha chegado a Jerusalém. E ele levou todo um aparato lá para poder solucionar o problema. Só que durante 3 dias, certamente ele fez ali analisou a situação em loco, né? No local ali, ele começou a analisar a situação ali daquela região, daquela cidade. Então ele foi lá para isso. E interessante que ele tinha algumas pessoas com ele, que era a sua equipe. E isso é muito importante, que é um outro princípio que Neemias nos ensina. É cooperação com outros. Cooperação com outros. A gente fala sobre projeto de vida, né? Planejamento, e é interessante que você faz o seu planejamento, você coloca numa folha, num papel, se organiza, mas você tem que entender que é óbvio que nós vamos precisar de outras pessoas. Dependendo do que você vai desenvolver, ou que você vai fazer, ou vai realizar, ou vai liderar, naturalmente você vai precisar de outras pessoas. Então Neemias sabia disso. Então, o segundo princípio de Neemias, a gente vê o quê? Ele levava a cabo a vontade de Deus, e era necessário para fazer a vontade de Deus a cooperação com outros. Então, eu tenho a minha individualidade, mas dependendo do processo ali, é claro que eu vou precisar de outras pessoas também envolvidas naquele projeto. Então é assim que funciona. Então você deve colocar aí na sua folha, você que está fazendo isso, algumas metas para 2021. Coloca na área que você precisa. A gente está focando aqui Deus, família, trabalho, porque quando eu falo em Deus, eu falo da nossa espiritualidade. Eu falo da nossa crença em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Eu falo Deus nesse sentido, que eu preciso, para ter uma vida melhor, eu preciso ter um relacionamento bom com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. E o nosso personagem aqui que a gente está baseando, Neemias, que é o livro da Bíblia, Neemias, ele tinha esse relacionamento com Deus, não é? Portanto, ele orou, Deus deu direcionamento para ele, Deus foi com a sua boa mão sobre Neemias e Deus tocou no rei, e o rei também apoiou a missão de Neemias. É isso que você e eu temos que entender também. Deus faz milagres, Deus usa o seu sobrenatural e, obviamente, aquilo que nós temos que desenvolver aqui na terra, Deus levantará pessoas. Deus vai levantar pessoas para nos ajudar, para abençoar. Dando aqui um exemplo nosso, por exemplo, nós estamos com esse projeto, Agindo Deus, Quem Impedirá, já há muitos anos. Está a caminho de quase 2 décadas que nós desenvolvemos esse projeto através do rádio, ultimamente também pelas plataformas digitais, pelos podcasts. Ou seja, é um projeto que começou e ele foi crescendo gradativamente, não é? E esse período agora, com essa mudança mundial de 2020 para cá, o que acontece? Esse projeto se alavancou. Mas por quê? Porque ele sempre teve pessoas
apoiando esse projeto. Não é só eu, pastor Edson, e a pastora Eva, que é minha esposa, nós apenas lideramos esse projeto, apenas colocamos a nossa voz através das experiências que a gente tem com Deus, mas Deus levanta pessoas, como quem sabe alguém que está me ouvindo agora, talvez é um dos apoiadores. Quando você nos apoia, orando pelo projeto, orando para que outras pessoas sejam abençoadas, alcançadas através dessa programação, e você que voluntariamente semeia mensalmente uma oferta para esse projeto. Então você faz parte de tudo isso. Deus, quando ele nos deu esse projeto, ele falou: eu vou entregar isso na sua mão, mas não se preocupe, eu levantarei pessoas para te apoiar. Então Deus falou isso com a gente há uns anos atrás. Isso tem ocorrido. Então o que a gente está falando aqui é justamente para ajudar você, para encorajar você a não perder a esperança, não perder a vontade de lutar pelos seus sonhos, pelos seus ideais, mas é importante você entender que você vai precisar também de cooperação. Tanto você precisa cooperar com alguém, quanto você vai receber pessoas que vão cooperar com o projeto que você desenvolve ou vai desenvolver nesse novo ano. Você está compreendendo? Então isso é muito importante. E Neemias tem sido aqui o nosso referencial aqui para esta palavra de direcionamento. E Neemias, então, ele fica ali durante 3 dias analisando, e diz a Bíblia, ele diz assim: olha, eu não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração. Nós temos que aprender uma coisa, gente. Tem pessoas que Deus dá para ela, vem na sua ideia, na sua cabeça, um plano, um projeto. E você, em vez de guardar em segredo e começar a caminhar fase por fase, muitos de nós, né, em algum momento na minha vida eu também cometi esse erro, porque eu não sabia. Então eu estou aqui para te ajudar, para ajudar você também. Quem sabe você acabou falando para todo mundo e o negócio nem saiu do papel e não deu certo. Por quê? Porque você falou precipitadamente, você falou antecipadamente, deveria ter esperado. Então Neemias foi prudente. Deus tinha falado para ele, então, mas ele não falou. Ia chegar a hora certa para falar. Então, inclusive, Eclesiastes capítulo 3 fala isso, né? Que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de falar, tempo de ficar quieto. Então nós temos que entender isso também. Então, certas coisas, nem tudo você deve sair falando aí para todo mundo. Tem certas coisas, se Deus entrega para você e você captou a revelação, é para você. Aí você vai estruturando o projeto que Deus colocou no seu coração. Isso é muito importante, isso chama-se prudência. Cuidado, né? Porque às vezes tem pessoas perto de você que você acha que ela está te apoiando, mas quando ela vê que você está realmente crescendo, pode ser que ela puxa vida, mas ele está crescendo porque eu não, aí vem inveja, vem um monte de coisa, né? Mas uma coisa é certa, quando Deus está no negócio, você vai vencer, mas nós também temos que aprender com Neemias. Ele não contou, ele analisou a situação, ele observou a região ali, né, e depois ele foi compartilhando a fase do projeto. Então, nem tudo você tem que falar de uma vez só. Vai falando aos poucos, vai analisando, vai pensando, projeta aqui, começa ali, angaria isso aqui. Isso que eu estou falando, você tem que adaptar a sua vida, meu querido e minha querida ouvinte, dentro dessa visão aqui, Deus, família, trabalho. Por quê? Se Deus está comigo e eu estou com Deus, obviamente vai ficar bem mais fácil de a gente ter uma vida melhor, porque Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar força, Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai falar com a gente vai falar com Deus. Isso é tremendo, isso chama-se comunhão, relacionamento com o Criador. E com isso você vai ser abençoado, a sua família vai ser abençoada, não é? No seu trabalho e assim sucessivamente. Então coloque aí, cooperação com outros. Você tem que ter essa visão. Uma visão mais ampla, uma mente aberta nesse sentido, de ser um cooperador ou cooperar com alguém, ou alguém vai cooperar no seu projeto. Deus prosperará, Deus dará vitória com relação a isso. Então agora eu quero encerrar minhas palavras orando por você, abençoando a sua vida e abençoando o seu projeto de vida, e você que está anotando aí algumas coisas que Deus está falando nesses dias, né? Aquilo que a gente está falando aqui certamente está abrindo o seu entendimento. Talvez você já sabe de tudo isso, mas de repente estava se distraindo com outras coisas, de repente você falou para todo mundo um plano que você tem, por isso que de repente não saiu do papel, você nem deu o primeiro passo, porque você falou. Primeiro você tem que começar a fazer e vai fazendo fase por fase. A vida é assim, você tem que pensar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Vamos dizer que longo prazo seria 10 anos, vamos supor, médio prazo talvez 5, 3 anos e curto prazo até 1 ano, vamos assim dizer. Então você tem que analisar isso. Então aplica essas palavras que nós estamos falando aqui para você na sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios. Esse é o nosso desejo, e que você tenha vitória na sua caminhada. Vamos então orar por você.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por poder estar aqui conversando com os nossos amados e queridos ouvintes, trazendo aqui uma palavra de fé, dando aqui direção, orientação. Ó Deus Todo-Poderoso, o Deus que guiou os passos de Neemias, venha também guiar os nossos passos e os passos dos nossos ouvintes que estão recebendo essas instruções e que estão recebendo esse momento da oração da fé. Senhor, se alguém está enfermo, seja curado em nome de Jesus. Se alguém está desempregado, uma porta vem se abrir, e abençoa a vida profissional, os negócios, o trabalho, a família do nosso querido ouvinte, e que eles tenham um dia de excelência, que eles sejam abençoados, aquele que vai para o trabalho, aquele que vem do trabalho, enfim, Deus, quem está nos ouvindo agora, neste momento, sejam todos abençoados, que a luz de Cristo possa reinar no coração deste povo. Assim oramos e abençoamos este povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente querida, a programação encerrou-se. Que você tenha um dia de excelência e, permitindo Deus, a gente volta no dia de amanhã com mais uma palavra de fé. Aquele abraço a todos vocês. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.